Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, 28 de abril, está no ar o Conexão Metrópolis, aqui pela sua Rádio Metrópolis. A partir de agora, notícia, informação, reportagem, prestação de serviço, o nosso portal Metrópolis sempre sendo atualizado. E a participação direta com você, ouvinte, pelo 82201041. Hoje o nosso tema diz respeito à saúde. Mais uma vez, a saúde do Distrito Federal. Preste atenção. Para reduzir a espera e dar mais tempo ao atendimento, o IGES tem ampliado o uso da teleconsulta nas UPAs para pacientes com quadros leves. Na prática, pacientes sem sinais de urgência, classificados com pulseira verde, podem ser atendidos por vídeo dentro da própria unidade, com apoio da equipe de enfermagem. A medida, segundo o governo, agiliza a orientação médica e permite que profissionais presenciais concentrem-se nos casos mais graves. Todas as 13 UPAs já contam com teleconsulta e 4 delas, Sobradinho, Ceilândia, Recanto das Emas e São Sebastião, têm um atendimento por vídeo também em pediatria. Desde que foi implantado o programa em maio do ano passado até o início desse mês, já foram prestados, segundo o governo, mais de 21 mil atendimentos por teleconsultas nas UPAs. Após a triagem e classificação de risco, pacientes com menor gravidade podem optar por esse modelo. Em seguida, a pessoa é encaminhada para uma sala específica dentro da própria UPA, onde é realizada a consulta por vídeo com o médico. Durante o processo, a equipe de enfermagem permanece no local para dar suporte e auxiliar no encaminhamento quando necessário. Ainda me baseando aí nos dados do GDF, apenas 12% dos atendimentos precisaram ser convertidos para consulta presencial. Geralmente, quando havia necessidade de exame físico, com retaguarda médica disponível na própria unidade. O que você acha desse modelo, teleconsulta? É um bom caminho para aliviar a pressão nas UPAs? Você já foi atendido por teleconsulta? Quando foi à UPA, lhe ofereceram essa possibilidade? Entre em contato conosco, 82201041 e concorra hoje a uma diária para 2 pessoas no Hotel Trip by Wyndham, com café da manhã e estacionamento inclusos. Estou aguardando a sua participação, 82201041. Agora 8h02. Central do Trânsito. Primeiro destaque com Maísa França. Oi, Estevão, bom dia a todos aí no estúdio. Começo as informações do trânsito pela DF-001, que está em destaque após o viaduto de Samambaia. No momento, reversa fechada por conta de um acidente e conectar com a via principal. Já tem aquele engarrafamento intenso no acesso à EPNB. Nesse caso, você que está se preparando para sair do Recanto e da Ponte Alta, a volta pelo Riacho 2 adianta o trecho. Cada fase da vida pede uma nova conquista. Com a Embracon você chega lá. Consórcio de carro ou imóvel sem juros. Simule no site Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. Muito mais, vamos para outros destaques que merecem a sua atenção. Por exemplo, o projeto para a construção do BRT entre Águas Lindas em Goiás e Ceilândia está avançando, hein? O estudo, contratado por mais de R$2 milhões, vai analisar a viabilidade técnica, econômica, social, ambiental e jurídica para a implantação do BRT. Antes da participação e de mudarmos o assunto com a Josi Silva, eu acho que é interessante, tá? Você investir em novas formas de transporte, novos meios de transporte. Pode desafogar? Pode, mas quando esse pessoal chegar em Ceilândia, vai até Ceilândia esse BRT, né? Aí tem que pegar o outro BRT. Então tem que ser muito bem construído esse modelo para ajudar de fato essa população. Muita gente que vem, por exemplo, de Goiás, de Águas Lindas, para o Distrito Federal diariamente. É uma logística que tem que ser muito bem pensada. Exatamente. Mudando de assunto, a Justiça do DF torna ex-BBB réu por esquema predatório de aposta em bet.
Felipe Prior seria o responsável por disseminar publicidade enganosa de apostas visando ganhos, claro, ilícitos. Mudando de assunto, o ministro da Fazenda, Dario Dorigan, afirmou que os descontos do novo programa de renegociação de dívidas do governo vão poder chegar a 90% e que vai levar as medidas do pacote para o presidente hoje. Falando em Lula, ele deve assinar ainda nesta terça-feira a promulgação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A medida é o ato final para incorporar tratados ao ordenamento jurídico brasileiro e viabilizar a entrada em vigor na próxima sexta-feira. E em São Paulo, juíza manda ao Ministério Público Federal denúncia de ataque político pago com fundo partidário. O alvo dessa denúncia é o Diretório do Cidadania na região de São Bernardo do Campo. Daqui a pouco a gente volta aos destaques. Deixa eu reforçar hoje a nossa enquete. Com base em dados do próprio GDF, nós queremos saber a sua opinião. Se o modelo de teleconsulta nas UPAs pode ajudar a aliviar a pressão nessas unidades. É um bom caminho? Segundo o GDF, desde maio do ano passado até hoje, 21.467 atendimentos por teleconsulta foram feitos nas unidades de pronto atendimento nas UPAs. O que você acha desse modelo? Já foi atendido por teleconsulta? Quando foi a UPA? Chegaram ali a oferecer essa possibilidade? Você foi classificado como verde, não é urgente. Te ofereceram? Você pode ir ali na salinha com a enfermeira, o médico vai te atender, não é um caso muito urgente, enfim. Entre em contato conosco, 8220-1041. De volta aos destaques, flagrado com R$746 mil no carro. Essa pessoa diz que pegou o dinheiro numa reunião do Podemos, partido político. R$746 mil dentro do carro. Eu não me assusto, já teve dinheiro na cueca, na meia? Por que não dentro do carro? Pois é, no apartamento, que esqueceram. Teve até avião recentemente, né? Caindo lotado de dinheiro. Sim. De São Paulo, a gente volta para o DF, onde um festival de música negra faz um evento sem artistas negros. Ué, que história é essa? Que contraditório, é né? Festival de música negra, não tinha um artista negro? Aqui no Distrito Federal. Já no mundo digital, perfis usam inteligência artificial para simular mulheres com deficiência e aplicar golpes vendendo conteúdos adultos. Influencer foi banido permanentemente do YouTube por disseminar conteúdos que promovem formas extremas de melhoramento estético. Pois é, para melhorar a imagem, ele orientava a ingestão de esteroides, drogas e até mesmo, Estevão, bater no próprio rosto com um martelo para garantir uma mandíbula marcada. Não acredito nisso não. Inacreditável, tem Brasil. Informações disso daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Portanto, todos esses assuntos e muito mais no Conexão Metrópolis, que está apenas começando. Conexão Metrópolis, com Estevão Damásio, na Rádio Metrópolis. Saúde é um dos principais temas, e não é de hoje, aqui do nosso Conexão, da programação jornalística da Rádio Metrópolis. Pois bem, a gente volta a focar esse assunto hoje, com base em dados do próprio governo do Distrito Federal, as teleconsultas nas unidades de pronto atendimento. Segundo o governo, mais de 21.400 atendimentos pela teleconsulta nas UPAs foram feitos desde que esse modelo começou a entrar em vigor em maio do ano passado. Qual a sua opinião? Entre em contato conosco, 8220-1041, e concorra hoje a uma diária para 2 pessoas no Hotel Trip by Wyndham, com café da manhã e estacionamento incluídos. Já temos participações? Sim, vamos lá. Eita, Estevão Damásio, aí é muita humilhação já. Se for para fazer uma videoconferência dentro das UPA, é melhor fazer uma videoconferência de casa. Ou eles estão fazendo um treinamento já para ir habituando a população e fazer a consulta de casa, da sala de sua casa, sem precisar de ir até as UPAs, hospitais. Convenhamos, hein? É melhor recomendar a IA, então, né? Que a IA faz tudo isso, Como é que pode, gente? Onde é que fica a sensibilidade? Onde fica o ser humano em primeiro lugar?
É um caos, a saúde tá um caos, não melhora nunca, sabe? Enfim, eu acho que tinha que ser prioridade a saúde. Fazer por videoconferência dentro do próprio hospital da UPA. Tá aí, o Eliseu. Valeu, Eliseu. O modelo está sendo testado nas unidades de pronto atendimento justamente para desafogar e fazer com que as equipes se concentrem nos casos mais graves. Quando você chega na UPA, passa pela triagem, recebe a pulseirinha verde, pelo que eu estou percebendo aqui, pelas informações, você é, né, orientado. Senhor ou senhora pode ser consultado de forma online por um médico, nessa salinha aqui, com a presença de um enfermeiro, uma enfermeira. Aí é tosse, esse negócio aí de problemas respiratórios, né? Porque tá começando frio, tem muita gente gripada, agora leva pra UPA, tudo. Todo cuidado é pouco, Todo né, cuidado Estevão? é pouco. Principalmente com essa questão respiratória. A gente já viu casos. Pois é, mas a gente já viu casos aqui no DF em que paciente chegou com problema ali de respiração e infelizmente ele morreu sentado numa cadeira. Pois é. E aí todas as 13 UPAs do DF, segundo o governo, já contam com esse modelo de teleconsulta. 4 delas, Sobradinho, Ceilândia 1, Recanto das Emas e São Sebastião, tem o atendimento por videochamada também na área de pediatria. Porque eu destaco isso porque, gente, criança, problema respiratório nesse período de inverno aí, né, sobrecarrega as unidades de pronto atendimento. Eu concordo com o ouvinte no que diz respeito que devamos chegar no modelo no qual as pessoas possam ser atendidas em casa. Mas como é que vai saber se é grave ou não? Como é que vai passar pelo modelo de Eu não triagem? enxergo, pelo menos. Como é que vai ter computador em casa, logar, entendeu? Tem a questão o acesso da internet. da equipe, Pois é. Né? Essa triagem aí deve ser mais ampla, né, Estevão, também, né? Porque deve auscultar o peitinho, por exemplo, de uma criança, claro, pra ver se tá cheio, vai ver então, a temperatura, vai ver outras questões. Nessa triagem ainda é ponto preponderante. A ideia dessa teleconsulta nas UPAs, por mais estranho que possa parecer e provocar reações como essa do Eliseu, nosso ouvinte, a presença física, o contato nessa triagem ainda é preponderante. Essencial. Não é tão grave assim, então, para não ficar pressionando a equipe que tem que se concentrar aqui nos casos mais graves, vamos fazer a teleconsulta aqui mesmo? É isso, né? Esse é o modelo, tomara que dê certo, mas enfim, é passível de críticas também, claro. Bom dia, Estevão Damasio, bom dia, bancada. Bom dia. Tudo bem? Do Metrópolis. Eu acho que não. Ontem minha cunhada passou mal, fui na UPA de Vicente Pires, lotada. Entendeu? Sem atendimento, pessoas com pulseiras verdes, com pulseira amarela. Na propaganda é muito bonito, agora na prática vamos ver se funciona, né? Que eu acho muito difícil. Pois é. O governo libanês mesmo falou que ia construir, não é construir UPA, não é construir hospitais, é valorizar os profissionais, remunerar da forma que tem e desinchar essa máquina da saúde pública, que essa máquina está muito inchada e não funciona, cara. Gente na fila esperando cirurgia. E é isso, não funciona. Aí, ó, Ribeiro. Valeu, Ribeiro, obrigado pela participação, por esse depoimento. Por isso é que eu friso, eu sempre acredito esse número que salta aos olhos ao governo, né? Desde a implantação em maio de 2025, o IGES e o governo, claro, dizem que já foram prestados mais de 21.467 atendimentos por teleconsulta nas UPAs. Por isso é que eu friso nas perguntas e provocações que fazemos aqui. O que você acha desse modelo? É um bom caminho para aliviar a pressão nessas unidades? Você já foi atendido? Quando foi a uma UPA, lhe ofereceram essa possibilidade quando você passou pela triagem e recebeu a pulseirinha verde? Ou ninguém fala nisso? Não tem um cartaz, aqui tem atendimento online. Tem que bater o bumbo, né? Tem que avisar, tem que comunicar, senão não adianta nada. A gente fica só nos números. Mas é uma boa discussão. Bárbara Michelin. Bom dia, Estevão. Bom dia quem nos ouve. Estevão, quase 2 meses após a aprovação da lei que autoriza medidas para socorrer o Banco de Brasília, e o governo do Distrito Federal solicitou a exclusão de 2 imóveis da lista de bens que podem ser usados como objeto, né, de captar recursos para o BRB. Um dos terrenos é a Gleba A da Serrinha do Paranoá. Ei, Serrinha! Tão falada, né? Localizada perto de algumas nascentes. O outro imóvel
é o lote G do setor de indústria e abastecimento CIA, onde fica o parque de apoio da Secretaria de Saúde do DF, que abriga, por exemplo, a Farmácia Central. Ao Metrópolis, o secretário de Economia do DF, Valdivino de Oliveira, argumentou que os imóveis possuem restrições de ordem ambiental ou quanto à destinação. O pedido do GDF foi assinado pela governadora Celina Leão na última sexta-feira e encaminhado à Câmara Legislativa do Distrito Federal ontem. Eu não tô entendendo, mas sinceramente, eu tô perdidaço. Tô perdidaço nesse negócio da serrinha. Primeiro coloca a serrinha. Depois tira a serrinha e coloca apenas uma parte da serrinha. Agora essa parte da serrinha que foi colocada tá querendo retirar também. Mas ninguém sabia que... Gente, há quanto tempo nós estamos falando? Nós ouvimos aqui especialistas ambientais. Ninguém sabia que tinha restrição ambiental. Ninguém Criou-se sabia. até um parque, não criou-se? Criou-se um parque. Sinceramente, essas idas e vindas aí... As informações iniciais é de que não havia retirado toda a serrinha do projeto, né? Agora vem falando que retirou. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal parece que solicitou informações a respeito desse terreno, viu? Não devia lá no ter Supremo sido colocado, né? Federal. Desde o início não deveria ter sido colocado. Não deveria mas ter sido levado em conta. No desespero, eu diria, de salvar o BRB, aí coloca-se, retira-se. Retira-se, coloca-se. Quantas idas e vindas aqui na Justiça do Distrito Federal também esse caso Dos levou. lotes, dos terrenos. Exatamente. Uma outra novidade em relação a esse tema, Estevão, é que a governadora Celina Leão teria formalizado ontem um pedido junto ao governo federal para que o Tesouro Nacional conceda a garantia à operação de crédito junto ao Fundo Garantidor de Crédito para a solução de liquidez do BRB por conta dos prejuízos, né, das operações do Banco Master. Celina pediu também uma audiência com o presidente Lula para tratar desse assunto. A gente segue acompanhando e trazendo as Essa informações. informação é muito importante, hein? Porque o governo federal já tinha dado sinais de que não havia chegado um pedido formal por parte do GDF para esse socorro ao banco, esse aval do Tesouro. E agora essas informações dão conta de que a governadora Celina formalizou o pedido para que o Tesouro dê o aval para essas operações de crédito para o BRD e teria pedido também audiência com o presidente Lula. Isso, e o governo Lula tem se demonstrado, assim, totalmente contrário a fazer essa ajuda, né? Porém, ontem mesmo, como a gente deu aqui no Conexão Metrópolis, o presidente do BRB, Nelson Souza, lembrou que uma ajuda semelhante já foi dada aos Correios, em que eles estão esperando sim que essa possível conversa entre a governadora Celina Leão e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, surta algum efeito positivo nessa questão. Vamos continuar acompanhando daqui a pouquinho. José Silva, prestação de serviço, tá no trânsito, mais a França. Rádio Metrópolis, Central do Trânsito. Já estou de volta, Estevão, agora com um panorama da região norte, onde, apesar de liberada, segue o reflexo de acidente na marginal próxima ao Torto. Quem segue pelo Colorado encontra uma condição melhor pela via principal no acesso à Ponte do Bragueto. Mais à frente, pelo Eixão, segue a retenção reflexo do bloqueio por conta de obra, mas o engarrafamento por hora está pequeno e logo volta a fluir pelo desvio. Além disso, os eixinhos facilitam para chegar no plano piloto. Entre em campo com o Banco BV. Temos soluções financeiras para jogar junto com você. Saiba mais em bv.com.br. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Muito mais, 8h18. Mais uma mensagem de ouvinte antes da José Silva. Bom dia, Estevão. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Santa Maria. Fala, querido. Sobre a enquete aí de hoje, acho que toda medida que for feita para tentar melhorar a saúde, eu acho que é válida. Agora, o que precisa ser feito é fazer valer, fazer funcionar. Não adianta só fazer e não ter monitoramento, não ter um acompanhamento adequado, porque ontem mesmo, cara, o hospital de base tava sem sistema nas marcações de consulta. Olha o absurdo, olha o absurdo. Pô, senhoras indo pra fila pra tentar marcar a consulta 4 da manhã, ficando até 11, 1 hora, chega lá, não tem sistema. Que isso, a nossa saúde? Há quanto tempo a nossa saúde vem aí precária e ninguém faz nada? Sem falar dos outros itens, né? Educação, segurança pública, mas a saúde eu acho que é a que mais tá defasada, não só no DF, mas em todo o país. Valeu! Valeu, querido, obrigado, viu? 8h19. Josi.
Oi, Estevão, bom dia para você, para todo mundo. Olha, o Ministério do Trabalho estima que 4,56 milhões de trabalhadores deixarão de receber o abono salarial entre 2026 e 2030 por conta da mudança nas regras para a concessão do benefício. O número de trabalhadores que perderá o benefício sobe ano a ano, ou seja, progressivamente. Pelas regras que vigoraram até o ano passado, o abono foi pago anualmente no valor de até um salário mínimo a trabalhadores que receberam até 2 salários mínimos no ano base do abono e que trabalharam com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano base. Com as mudanças propostas pelo governo, essa regra começou a mudar a partir deste ano. Agora, o valor da renda máxima para ter acesso ao abono salarial será corrigido pela inflação. A regra de transição vai chegar a um ponto que, para ter acesso ao abono, o trabalhador só poderá ganhar um salário mínimo e meio, ou seja, o acesso vai ficar mais restrito. Agora terá direito ao benefício o trabalhador que recebeu em 2024 R$ 1.096 de salário e não mais 2 salários mínimos. Com isso, 559 mil trabalhadores vão deixar de ter acesso ao benefício já este ano. No ano que vem, com a correção apenas pela inflação do abono salarial, terá direito ao benefício o trabalhador que receber até R$ 1.089 de salário. Deste modo, o número de trabalhadores que vai perder o benefício vai subir para 1,58 milhão, Estevão Damásio. Obrigado, Josi. Abono salarial, 8h20. Daqui a pouquinho, informações do Desenrola 2.0. Será que vai desenrolar e sair esse programa para ajudar quem está com dívida até o pescoço? Vai poder usar o fundo de garantia, hein? Se você é trabalhador da iniciativa privada, ainda tem a sorte de ter mensalmente essa grana depositada, você vai poder, está endividado? Vai poder usar o fundo de garantia, se o tiver, claro, para quitar parte dessa dívida. Antes da Márcia Paravise, mais mensagens. Bom dia, Estevão. Bom dia. Bancada. Tudo bem? Bom dia. Fala, Gustavo. Bom, eu acho sempre interessante mais uma forma da gente poder sanar a educação, né? Só que as pessoas às vezes nem sabem o que estão sentindo, não sabem relatar os sintomas. Imagina ainda em teleconsulta. Ainda existem alguns médicos que mal atendem presencialmente, né? Eu acho que é válida a tentativa. A gente precisa realmente dar um fluxo melhor nessa saída aí na saúde, mas ainda insisto que a educação de saúde já deveria ser uma política a ser implementada. Você se perceber, se conhecer. Hoje a gente precisa ter educação em doença para poder ser atendido, né? Eu acho importante também. Eu acho interessante esse ponto, eu não tinha pensado nisso, né? A autoanálise, o autoconhecimento da saúde, do nosso corpo, isso a gente não nos é ensinado, né? Desde cedo a nos conhecermos. Tem o autoexame da mama, né? Que é muito debatido e incentivado no caso da prevenção ao câncer de mama que mata muita mulher ainda em nível nacional. É o autoconhecimento do nosso corpo, né? Pra gente debater e conversar com o médico quando ele nos atende. 8h23, Márcia Paravise. Estevão, bom dia aos ouvintes. Vamos falar da agenda do Congresso, que tem uma agenda intensa nessa semana. No Senado, claro, a atenção se volta para a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado ao STF. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne amanhã para a realização da sabatina. E se aprovado o nome dele, já segue aqui para o plenário do Senado, onde ele precisa de 41 votos favoráveis em votação secreta. Nos bastidores, Estevão Ouvintes, Messias já intensificou articulações políticas e já se reuniu com a maioria dos senadores, inclusive da oposição. Mas ele ainda não conseguiu se reunir com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que ainda não se manifestou sobre a sabatina. Ou seja, Alcolumbre, desde que o nome dele foi indicado, foi anunciado pelo presidente Lula, Alcolumbre se mantém em silêncio sobre o nome de Messias ao Supremo. A pauta aqui do Senado também inclui votações, né, hoje, como o projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher, reunindo dados para integração entre órgãos de segurança pública
e proposta que estabelece ali também diretrizes para atividades de inteligência artificial no Brasil. Na Câmara, Estevão, o foco está na instalação da comissão especial que vai discutir o fim da escala de trabalho 6x1. O presidente Hugo Mota se reúne no início da tarde de hoje para definir o relator da proposta que vai ser analisada, então, na comissão especial. Só lembrando, Estevão, relembrando os nossos ouvintes, então são 2 PECs que vão para essa comissão especial da deputada Érica Hilton, que prevê a jornada de trabalho de 36 horas semanais, ou seja, 4 dias de trabalho, 3 de descanso, e a proposta com o mesmo tema também, 36 horas, do deputado Reginaldo Lopes, do PT, que propõe também a redução da jornada de 36 horas, só que de forma gradual ao longo de 10 anos, já da deputada Érica Hilton, seria assim que ela fosse promulgada. E, por fim, na quinta-feira, o destaque fica com a sessão conjunta para análise do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, que propõe ali reverter as penas aplicadas aos condenados pelos atos do 8 de janeiro, Estevão. A oposição vai fazer de tudo para derrubar o veto e a base do governo vai tentar se reverter, não derrubar o veto aqui no Senado, Estevão. Obrigado, Márcia, pela participação, trazendo, portanto, um panorama geral dos itens considerados prioritários ou relevantes pelo governo e pela sociedade no que diz respeito à tramitação de propostas na Câmara e no Senado. E voltar a trabalhar, né? Porque na semana passada o Senado não trabalhou, mas sexta-feira é feriado, hein? Dia do Vai trabalhador. emendar. Não é questão nem de emendar. Se fosse na quinta, emendaria. Agora na sexta vai. Pega direto. Mas pegar tem direto. Emendar com o fim de semana que você disse. É porque na semana passada Você eles também emendaram vai foi a emendar. semana inteira. Foi a semana toda. Ano passado, não, semana passada foi a Isso. semana. Vamos lá? Bom dia, bancada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Metrópolis. Aqui é Renata falando. Fala, Renata. Eu não concordo com esse teleatendimento, não. Por quê? O paciente que vai em busca de UPA, normalmente é um paciente que precisa de um atendimento de urgência ou de emergência. E aí ele precisa ser avaliado ali. Batimento cardíaco, temperatura, às vezes a questão pulmonar, para até ser classificado conforme a cor e necessidade de atendimento. Eu acho que pela teleconsulta isso é muito dificultoso. O paciente não vai dar conta de passar esses dados corretamente se ele não for da área da saúde. Certo? Um abraço. Valeu, Renata. Só esclarecendo que mesmo com o teleatendimento nas UPAs, o procedimento é o seguinte, né? A pessoa passa pela classificação de risco, pela triagem, e somente pacientes com menor gravidade, ou seja, com a pulseirinha verde, podem optar pela teleconsulta, tá? Mas eu acho que esse depoimento, essa opinião da Renata foi muito relevante, sim. Valeu, querida, obrigado, mais uma. Bom dia a todos. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Abençoe todos. Referente a UPA fazer o atendimento, é muito importante, porque até então a gente vai para a UPA, quem pega a pulseira verde é só para gastar a pulseira verde mesmo, porque já é dispensado e mal atendido, nem chega a ser atendido. Então seria muito bom esse atendimento com acompanhamento do enfermeiro, se caso precisar de medicamento já vai direcionado e ganha tempo e libera para as pessoas que realmente precisam. Se isso funcionar, realmente é muito bom para a população. Nós precisamos disso, nossas crianças estão precisando disso, que as nossas UPAs estão precárias. Muito obrigado, gente. Nós é que agradecemos a sua participação, meu querido. Eu tenho mais dados aqui divulgados pelo GDF, além desses 21.400 atendimentos desde o ano passado, né? Desde maio do ano passado, tem aqui alguns números que chamam a atenção. O modelo, segundo o governo, está tendo resultados importantes. Já foram emitidas 12.600 prescrições de medicamentos nas UPAs, além de 6.600 solicitações de exames laboratoriais e quase 3.000 exames de imagem por meio da teleconsulta. E apenas 12% dos atendimentos na teleconsulta das UPAs precisaram ser convertidos para consulta
presencial, geralmente quando havia necessidade de exame físico com retaguarda médica disponível na própria unidade. Isso aqui é no papel e nos dados do GDF, tá? Eu sei que na prática é importante diferenciar. Na prática nem sempre é assim, né? Ou quase sempre, nunca é assim. Mas enfim, acho que é uma boa discussão. 8h29, Bárbara Michelin. Ô Estevão, parece que o projeto para a construção do BRT entre Águas Lindas e Ceilândia está avançando, viu? Opa! Um estudo contratado pelo governo de Goiás por mais de R$2 milhões vai analisar a viabilidade técnica, econômica, social, ambiental e jurídica para a implantação desse projeto. A Universidade Federal de Santa Catarina e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária vão ser as responsáveis pela elaboração desse estudo de viabilidade técnica para a implantação do BRT. O contrato foi publicado na última sexta-feira no Diário Oficial de Goiás e tem vigência até 22 de fevereiro de 2027, ou seja, até lá a gente deve ter esse estudo em mãos. O projeto é antigo e tem como previsão um trajeto de 35 quilômetros, ligando o terminal de Águas Lindas de Goiás ao terminal rodoviário de Ceilândia, com integração aos sistemas de transporte aqui do DF. A ideia é que o BRT de Águas Lindas de Goiás atenda a cerca de 50 mil pessoas, oferecendo um sistema de transporte coletivo rápido, eficiente e de alta capacidade. Mas é aquilo que você falou, né, Estevão? Tem que ver se comporta também a chegada. Vai ser a conexão, né? Eles vão sair de Águas pessoal. Lindas, tudo bem. Chega em Ceilândia aí, vai distribuir esse pessoal, vai pegar o outro BRT para ir em direção ao plano. E tem mais, viu? Esse projeto também prevê a inclusão do município de Cocalzinho de Goiás nesse trajeto. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Exatamente. Tomara que dê certo. 8h30, antes do intervalo, pelo menos mais uma participação. Bom dia, Estevão. Bom dia, Rádio Metrópolis. Uma ótima terça-feira pra vocês. Obrigado. Pra você também. Tô aqui no Taquari escutando vocês, viu? Obrigado. Não quero participar dessa enquete, porque quando se trata de saúde no DF, já desanimou? Só Deus na causa. Nada dá certo, tudo que eles tentam fazer nunca dá certo. Isso aí desde o ano passado. E eu trabalho aqui no DF, já precisei usar UPA aqui no DF e isso aí não dá certo não. Pra mim nunca deu. Aí, Elis. Consulta. Só Deus na causa, mas ainda bem que a gente Só tem Deus ele. na causa, exatamente. É rápido? Rapidinho, vamos lá. Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis. 8h36, estamos de volta. Saúde em debate, né? Hoje nós estamos colocando aqui como principal pauta da nossa enquete, né? Você pode se pronunciar sobre outros assuntos à vontade, mas na nossa enquete nós estamos analisando dados divulgados pelo GDF, pelo IGES, de que desde que o modelo de teleconsulta nas UPAs foi implementado, isso em maio do ano passado, mais de 21 mil atendimentos neste modelo já foram realizados nas unidades de pronto atendimento. Qual a sua opinião? O que você pode nos contar? 8h36. Bom dia. Quem fala aí do motor de aplicativo. Então, sobre a enquete de hoje. Ao meu ponto de vista, é só enxugar gelo, não resolve nada. E o que vai acontecer é só que as classificações vermelha e laranja são pessoas que têm urgência no atendimento, vão ser reclassificadas para o verde, para eles botarem apenas números, né, para entrevista, para poder fazer propaganda de que a saúde no Brasília tem melhorado. E, ao meu ponto de vista, não é somente o governo que tem que ter uma responsabilidade e um cuidado com a saúde. Eu acredito que está faltando também dos médicos uma força maior deles para um atendimento. Eu estive no Agarran recentemente e simplesmente o atendimento, cheguei lá às 6 horas da manhã, entre 6 e 7 horas da manhã, não teve atendimento, estava vazia a sala e não teve atendimento, porque era troca de plantão, então isso é um absurdo. Cheguei no dia anterior também para atendimento, estavam dormindo, a classificação estava dormindo e me atendeu super de mau humor. Então acredito que isso aí vai só facilitar para que os médicos continuem dormindo, inclusive na madrugada. Obrigado, querido. Esse aí é o Ítalo. Valeu, Ítalo, pela participação. Obrigado, mais uma. Bom dia, Metrópole. Bom dia. Esse caso aí das UPAs, atendimento aí por vídeo, acho que não vai dar certo não, viu? Saúde é uma coisa muito séria. Se presencialmente o médico já costuma errar, né? Avalie por vídeo chamada, vamos dizer assim. Eu acho que isso não dá certo não. Saúde é um negócio muito sério. E principalmente
a maioria das pessoas que vai mais é criança, né? É muito delicado, deve ter muita atenção. Eu acho que para esse ponto seria necessário mesmo manter a qualidade do atendimento presencial. Erickson. Valeu, Erickson. Obrigado pela participação. Bem-vindo. Você também está concorrendo como os demais a uma diária para 2 pessoas no hotel Trip by Wyndham, com café da manhã e estacionamento incluídos. Josi Silva. O Estevão Damásio, 6 integrantes do PCC que se infiltraram em prefeituras para lavar dinheiro obtido principalmente do tráfico de drogas foram presos ontem durante a operação Contamination, realizada pela Polícia Civil de São Paulo. Contamination. Embromation. Aqui não tá nem nation, aqui é Contaminatio. Hein? Faltou o Nzinho aqui, mas tudo bem. Esses nomes de operações eu vou te contar. Esse aqui até que tá tranquilo, né? Tá. Policiais civis fizeram ações no apartamento do ex-vereador de Santo André, no ABC Paulista, Tiago Rocha de Paula, eleito suplente pelo PSD. É suspeito de ter ligação com um chefe do PCC na região. A justiça também determinou o bloqueio de mais de 513 milhões em bens e ativos ligados aos investigados. A operação ocorreu nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Santo André, Mairinque, Campinas, Ribeirão Preto e Santos, além de Goiânia, Aparecida de Goiânia, em Goiás, Brasília e Londrina, no Paraná. As investigações são um desdobramento da Operação Decúrio, realizada em agosto de 2024, quando foram apreendidos dispositivos eletrônicos que revelaram um complexo sistema de movimentação financeira ilícita. Segundo a apuração, a quadrilha teria avançado na criação de um núcleo político com o objetivo de acessar recursos públicos e ampliar sua atuação. Entre as estratégias estava a tentativa de influenciar eleições com apoio ou financiamento de candidaturas alinhadas aos interesses da organização. Também foi identificado o envolvimento de pessoas ligadas a administrações municipais, incluindo pelo menos uma servidora comissionada que mantinha relação com o integrante de alto escalão da organização criminosa. Estevão, 6 pessoas, portanto, foram presas. Obrigado pela participação, Josi. 8h40. Daqui a pouquinho, nossa primeira entrevista. Antes, mais 2 mensagens relacionadas ao tema de hoje da nossa enquete: teleconsulta nas UPAs do Distrito Federal. Bom dia, bom dia. Bom dia, tudo Minha bem? Gente, nunca ouvi falar dessa teleconsulta. Também nunca vi oferecer. Eu vi a UPA foi lotada, de a gente chegar lá cedo e descobrir que as pessoas que estavam lá já estavam desde as 19 horas do dia anterior. Isso eu já vi. Eu já vi um tempo absurdo para ser atendido, para tomar uma medicação. Você foi lá só para tomar uma medicação, receita na mão, entra pra salinha médica, fica ali na fila na porta, não tem ninguém. Eu de tempos em tempos preciso ir, não tem simplesmente ninguém para ser chamado. A salinha de medicação lotada de enfermeiro batendo papo e a gente esperando 50 minutos, 1h e 10 eu já esperei para ser chamada para tomar a medicação. Porque eles estão só repondo seringa, batendo papo, uns saem para tomar café, os outros ficam ali olhando o celular, sabe lá fazendo o quê? Isso eu já vi. Teleconsulta, não vi ainda e acho assim que talvez funcione, mas eu concordo com o comentário mais cedo. Pode ser de casa, né? E aí depende muito do caso. Tá aí, Aline de Sobradinho. Valeu, Aline, mais uma rapidinho, vamos girar. Bom dia, Estevão. Bom dia, tudo bem? Eu sou ouvinte da rádio Metrópolis. Que bom. Eu queria saber, será que se algum político chegar na UPA e ser atendido, será que ele vai querer ser atendido por videoconferência? Aí, é o Gil do Paranoá. É o Gil do Paranoá, só esclarecendo que nesse modelo que o GDF diz que está funcionando desde maio do ano passado, mais de 21 mil atendimentos por teleconsulta nas UPAs foram feitos. É feita uma triagem, a classificação de risco. Pacientes com menor gravidade podem optar por esse modelo de teleconsulta. Não vamos mudar de assunto. Hoje, aliás, o programa está muito de saúde, né? Acontece, saúde é muito importante, é estratégica. Mas vamos falar de uma coisa boa aqui. Uma sala sensorial para acolhimento de autistas no Hospital de Santa Maria. Estou na linha com Cleiton Souza, superintendente de qualidade e melhoria contínua de processos do IGES-DF. Cleiton, obrigado pela presença, bom dia, tudo bem? Bom dia, Estevão, bom dia a todos, a todas os ouvintes. Estou à disposição, meu amigo. Vamos falar dessa sala sensorial para acolher autistas no Hospital de Santa Maria. Como que ela funciona e desde quando ela está na prática recebendo
essas pessoas? Oi, Estevão. Pois é é sempre oportuno, né, a gente poder falar de algumas das ações, né, que a gente vem trabalhando lá no IGES, nos aparelhos de saúde que a gente gerencia, né, principalmente sobre essa ótica e essa perspectiva da experiência, né, dos nossos pacientes, dos familiares, enfim. É um desafio enorme, sempre é, né, na saúde, mas especificamente dessa sala, Estevão, desse espaço, a gente inaugurou no final do ano passado, né, e foi justamente resultado, né, do que a gente chama de mapeamento, né, das necessidades, de acordo com o perfil, né, epidemiológico que a gente atende, no caso, lá em Santa Maria, né. Então, a gente identificou pela frequência, né, de pacientes, especialmente de crianças autistas naquele ambiente, e a gente entendeu ali a necessidade, identificou essa necessidade de ter um espaço específico, um espaço estruturado para atender, né, as necessidades que essas crianças, essas mães e pais, né, durante aquele processo de atendimento, eles necessitam, né. Então, foi um trabalho feito em parceria, e a gente tem aí 5 meses, acho que mais ou menos, Estevão, que a gente inaugurou esse espaço. Ficou muito bonito. Como é que é essa sala sensorial? Estevão, essa sala, ela foi... Bom, primeiro acho que é legal a gente dizer assim, a gente contou, né, com uma assessoria técnica, né, do tema, ou seja, com neuropsicopedagogos, né, com mães, a gente conversou com as mães, né, de crianças, né, com transtorno, para poder a gente, né, ter uma sala tecnicamente, né, preparada, né, para essas necessidades. Então é uma sala que a gente tem toda uma iluminação preparada, as cores, né, ou seja, toda a parte sensitiva, né. A gente tem ali brinquedos, jogos interativos, é um espaço seguro, né, onde essas crianças podem serem acolhidas. Estevão, basicamente, é um espaço para a gente poder diminuir, mitigar aqueles estímulos que prejudicam, né, o paciente que tem essa condição, né? Envolve cor, conforto, segurança, né? Exato, Estevão, exatamente. Silêncio, né? Então, todos os estímulos sensoriais que, quando são excessivos, né, para esses pacientes, cara, dependendo do nível de suporte, né, do autismo, assim, é uma tortura, né? Nossa, pode virar imagino. Uma tortura, né? Pois Aqueles estímulos todos. O ambiente hospitalar já é, digamos, um ambiente complexo, né? Imagina para uma criança autista. Antes da gente encerrar, o Cleiton, essa experiência certamente poderá ser estendida para outras unidades, além de Santa Maria. Como é que vocês estão pensando nisso? Certamente, Estevão. Assim, só para você ter uma ideia, o que é, pelo menos, do nosso conhecimento, à época, alguns meses atrás, a gente encontrou iniciativas como essa, né? Uma sala dedicada. Estou falando de um pronto-socorro, tá, Estevão? A gente encontrou só um exemplo disso num hospital no interior de São Paulo. Um hospital SUS no interior de São Paulo, né? Então, esse tipo de espaço, Estevão, a gente não encontra nem nos hospitais privados. E eu conheço todos aqui de Brasília. Trabalhei, inclusive, na maioria deles no passado. E então a gente se sente muito orgulhoso de poder ter conseguido, né, estruturar esse espaço. A gente quer expandir. É claro que isso depende muito dos espaços, da estrutura. Por exemplo, né, as UPAs que a gente atende pediatria, a gente tem todo um fluxo, um processo de atendimento para esse tipo de paciente, respeitando as suas individualidades, etc. e tal. A gente tem nas UPAs as brinquedotecas, que também foi um processo que a gente inaugurou nas 4 UPAs. Hoje a gente tem um espaço, né, um espaço kids para crianças. Mas, por exemplo, eu tenho uma restrição física nas UPAs. Eu não conseguiria replicar um espaço dessa magnitude que a gente tem em Santa Maria, por exemplo, nas UPAs, né, dessa proporção. Então, mas a gente vai identificando as oportunidades, né, respeitando ali as restrições estruturais, enfim, para a gente poder garantir
um melhor acolhimento, né, para essas necessidades. Essa é a ideia. Tomara. Obrigado, Cleiton. Sucesso aí. Obrigado, Estevão. Bom trabalho. Cleiton Souza, superintendente de qualidade e melhoria contínua de processos do IGES-DF, destacando aí algo positivo, essa sala sensorial para acolhimento de autistas no Hospital de Santa Maria. A gente tem que ter mais empatia, e só quem tem um filho, uma filha autista de determinado grau, né, do autismo, é um verdadeiro desafio você levar a criança no hospital, convenhamos, né? Então essa sala sensorial tende a dar mais conforto, segurança para todos os envolvidos. 8h48, vamos voltar a falar da nossa enquete hoje, teleconsulta modelo que está sendo implementado nas unidades de pronto atendimento e segundo o IGES, segundo o governo, com sucesso. Bom dia, Estevão. Bom dia, Damares. Bom dia, bancada. Bom dia. Bom dia. Fala, Eliane, Luiz, do Taam, passando aqui agora na Vista Norte da Estrutural. Sim. 8h29. Tranquilo. Opa. Fluindo perfeitamente. Com relação à enquete da UPA, acho válido se funcionar, porque aí já coloca ali mais atendimento, né, e maximiza ali a questão de quantidade de pacientes. Porém, é importante ressaltar que hoje as UPAs, para você conseguir atendimento e ser atendido mesmo, você tem que chegar morrendo. E eu falo isso porque meu sogro estava internado. Há 21 dias atrás ele chegou muito mal mesmo no hospital. Estava tendo um AVC e só conseguimos atendimento porque ele estava numa situação grave, né? Muita gente diz isso. Quando a gente entrou para dentro da UPA, tinha 3 médicos conversando dentro de uma sala e do lado de fora na recepção pipocando de gente na UPA de Samambaia. Aí, Leiliane. É importante esse depoimento porque a gente sempre ouve reclamações desse tipo. Tem 3 médicos que estavam conversando, ou o enfermeiro estava no celular. Gente, o nível de tensão é muito alto, né? Então você está dependendo de atendimento, né? E às vezes você até comete injustiças, né? Às vezes você está ali olhando o celular, de repente está olhando uma receita que não está resolvendo assuntos pessoais, mas tudo vira uma bola de neve e qualquer faísca explode nas UPAs e nos hospitais do Distrito Federal. Da mesma forma, eu vejo muitos políticos, né, na internet, não de Brasília, mas de outros estados, são influenciadores, né? Eles entram em hospitais, invadem literalmente o hospital, vão na sala dos médicos, abrem, o médico está dormindo, a médica está dormindo. Devagar, né, gente? Às vezes ele está no horário de descanso, é uma equipe. E ele precisa desse descanso. O problema não é o descanso do médico, é que as equipes hoje estão com poucos profissionais para atender a demanda, né? O médico não roubou a médica. Claro que tem maus profissionais, tem picaretas, claro que tem, mas não dá para você, pela popularidade das redes sociais, tem uma raiva disso. O político pega, põe um coletinho, eu sou deputado, aí invade o hospital gravando para bombar nas redes, aí pega o médico dormindo, tá no horário de descanso dele. O plantão é assim, né? Plantão é assim, mas enfim. Toda cena tem um contexto, né? Tem todo um por trás. Exatamente. Ele tá no horário de descanso, há quantas horas ele está em pé e ele já tá super cansado e isso vai comprometer o atendimento. Esses profissionais da saúde, eles têm um tempinho de descanso Tanto deles. é que tem a sala para descanso dos médicos durante a madrugada. Né? E em muitos casos, Estevão, de fato não é problema, não é culpa do profissional. Um posto de saúde, um hospital superlotado, ele tá no horário de descanso, a fila tá enorme, ele precisa daquele descanso, mas é uma fila gigantesca. Você chega lá, é o quê? Falta de pessoal. Sim. Ele tem culpa disso? Eu acho até que o nosso ouvinte, né? Acho que foi o ouvinte Renata que falou que ficou 1 hora e pouca esperando apenas a medicação. Ou seja, ela já tinha passado por triagem, já tinha passado por atendimento, loucura. Esperado nessas filas, né? O nosso ouvinte, o cidadão do Distrito Federal do nosso país, ele não vai reclamar se alguém ficar no celular se ele tiver um atendimento ali num tempo justo. Se ele for atendido, né, num tempo justo. Acontece que para tomar apenas uma medicação que já foi receitada pelo médico, ficar numa fila por mais de 1 hora, olhando os profissionais ali no celular. Isso se for 1 hora, né? Exatamente.
aí pesa, né? Aí começam sim as críticas. Como a Josi bem ressaltou, tudo depende do contexto. Por isso que esses cortes de internet para ganhar likes, eles são muito, muito questionáveis. São um perigo, né? São perigosíssimos. Trânsito com Maísa França. Rádio Metrópolis, Central do Trânsito. Oi, Estevão, volto com detalhes da EPTG que segue congestionada, sentido Brasília. Os pontos de retenção se concentram próximo à residência oficial do governador, na chegada ao Guará e já no final, no acesso à EPIG, no trecho em obras. Conectar com a estrutural, a pista sul tem uma condição melhor, apesar do grande fluxo próximo ao Jockey. Além disso, no trecho a reversa segue funcionando. Não importa o que aconteça nos próximos 2 anos, o preço do seguro Auto Use não muda. A Use é da Caixa. Contrate no app, site ou com seu corretor. Rádio Metrópolis, informação e muito mais. Muito mais, vão girar, 8h54. Daqui a pouquinho, Josi Silva, Márcia Paravise. Mas antes, 2 mensagens pelo 82201041. Eu sou o Leonardo, sou enfermeiro. Fala, Leonardo. Trabalho no hospital particular. Eu acho positivo, sim, esse atendimento por videoconferência. Você pode muito bem tomar uma dipirona, comprar um dipirona em comprimido, um antibiótico em comprimido, e esse paciente ele vai passar por uma triagem, com certeza. Se a equipe de enfermagem vê que tem a necessidade de passar pelo médico, sim. Se não, é por videoconferência mesmo. Já fui atendido várias vezes por videoconferências e foi bem atendido. E eu acho positivo, sim. Valeu, Leonardo. O Léo é enfermeiro, hein? Interessante, esse depoimento dele é interessante. Teleconsulta nas UPAs, mais uma. Daqui a pouco vamos ao Congresso Nacional com Márcia Paravise. Bom dia, Metrópolis. Bom dia, tudo bem? Dia a todos. Aqui é Luciana, de Taguatinga Norte. Fala, Luciana. A saúde no Brasil todo, ela não presta. Dificilmente se encontra um lugar onde você chega e seja atendido, como eles dizem na televisão, né? Prevenção. Do que adianta você ter prevenção se você, na hora de uma precisão, você não consegue marcar uma consulta, não consegue fazer um acompanhamento de uma doença que você tenha ou venha a ter. Não adianta, na teoria é uma gracinha, na prática é uma... Essa é a realidade. E esse GES aí, ele já deveria ter saído fora há muito tempo. Deveria haver uma investigação muito grande aí nesse GES, que para mim, esse GES só lucra. Nada muda. É a opinião da Luciana. Valeu, Luciana. Obrigado, viu? Márcia Paravise. Estevão, vamos falar do Palácio Notícias do Palácio do Planalto, porque o presidente Lula assina hoje o decreto que promulga o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A medida, então, conclui a incorporação do tratado ao sistema jurídico brasileiro e permite a entrada em vigor provisória já a partir de 1º de maio, embora ainda não dependa da aprovação de todos os países membros. A parte comercial já avalizada pelo Parlamento Europeu pode começar a valer. Resultado de mais de 20 anos de negociações, o acordo então cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, conectando o Brasil a um mercado de cerca de 450 milhões de consumidores na União Europeia. Bom, na prática, prevê então a redução ou eliminação gradual de tarifas de importação, o que deve aumentar a competitividade dos produtos brasileiros, setor do agronegócio, como carnes, açúcar, etanol, suco de laranja, estão entre os mais beneficiados. Além disso, o tratado também amplia a segurança jurídica e pode abrir investimentos estrangeiros, especialmente em infraestrutura, indústria e tecnologia. Segundo o governo, trata-se de um dos mais ambiciosos projetos de inserção internacional do Brasil na União Europeia, Estevão. Obrigado pela participação, Márcia. Quero ver na prática se esse acordo tão celebrado por vários setores, Mercosul, União Europeia, vai chegar a nós consumidores. Vai nos beneficiar. Nas prateleiras, vai ter mais competitividade?
Os produtos que virão da Europa vão entrar aqui com menos impostos e, consequentemente, com preços mais atraentes e com mais qualidade para nós consumidores. Vai forçar o fabricante brasileiro a se adequar. É isso que no final importa. 8 horas e 58 minutos, mais uma mensagem. Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Falando. Estevão, a saúde deve estar um caos. E isso daí eu nunca vi ninguém que foi atendido dessa forma que eles estão falando. Teleconsulta nas UPAs? E não vai dar certo, não. O médico também não tem empatia por ninguém. O médico hoje em dia, ele que só quer ganhar o dinheiro dele e trabalhar na clínica dele. E o povo sai do DF pra ir pro Goiás, pra ser atendido no Goiás, no Valparaíso. É o Ibanez, né? Vai ser o nosso senador, né? Caiu pra cima. Tá aí, Leandro. Valeu, Leandro. Obrigado. Tá registrada a sua participação. Josi. Ô Estevão, um produtor de conteúdo norte-americano chamado de Clavicular foi banido do YouTube após ser hospitalizado. Clavicular. O que acontece? O YouTube baniu ele tem 20 anos, depois de ele ser hospitalizado por suspeita de overdose depois de passar mal durante uma transmissão ao vivo. Olha o tipo de influência que os nossos jovens, que nós temos na rede social. Em comunicado, a plataforma informou que canais adicionais ligados ao influenciador foram removidos após a exclusão do perfil principal, porque depois que ele foi banido no ano passado, teve ali uma restrição. Criou outros perfis, passou mal durante uma das lives ao vivo, foi hospitalizado e aí o YouTube conseguiu banir de vez ele e quaisquer outras contas que ele fizesse. Ele tem 20 aninhos, se tornou um dos nomes mais conhecidos da chamada machosfera. Eles dizem que é uma espécie de associação, subcultura associada à disseminação de conteúdos machistas e misóginos. Ele também construiu uma base de fãs numerosa e frequentemente controversa, viu? Porque ele promove um tal de um look smashing, que é uma prática que incentiva homens a otimizar, melhorar a própria aparência física. Mas, Estevão, não é só passando um produtinho no rosto, um protetor, um cremezinho, não. Ele ensina esses rapazes a usarem testosterona, esteroides, anabolizantes, metanfetamina. Tem vários desses também que utilizam essa prática de look smashing, ensinando os meninos a baterem no próprio rosto, como se estivessem moldando o rosto. Estevão, é um perigo danado. Baterem pelo menos com martelo. Não, eles se batem mesmo, como se estivessem se agredindo. Dão mini soquinhos no rosto. Enfim, é terrível, tá? Então ele estimula esses meninos a crescerem fisicamente, crescerem mais rápido, né? Ou seja, maximizar seus próprios corpos, mas utilizando essas substâncias que são um verdadeiro perigo, gente. Esse tipo de substância não se usa em casa como se fosse Pois é, a gente um cai protetor naquela. solar. É censura tirar um vagabundo desse das redes sociais? Não é censura, porque é um Derrubar desserviço. um idiota desse das redes sociais, isso é censura? Claro que não é. Não é censura, porque esse idiota está influenciando várias crianças e adolescentes. Não vou chamá-los de idiotas não, tá? Apesar de seguirem um idiota. Mas desamparados, muitas vezes sofrimento psicológico, que são muitas vezes, que estão no processo de sofrimento, né? Então se agarram a um cretino desse como se fosse a salvação da lavoura, né? O porto seguro. Se espelham, são carentes, são pessoas carentes que seguem Que loucura. indivíduo desse. Num processo de desenvolvimento até, né, Estevão? Estão se desenvolvendo. De reafirmação Isso. ou de afirmação, que é Aí o período da vem um adolescência. cara lá, bonitão, com ele é muitos bonito. seguidores. Aí eles seguem e falam, como é que eu posso ser igual a esse cara? E o cara vai lá, Pois é. né? Fala, tem que tomar esteroide, tem que tomar aí bomba, tem que você tomar também droga e até, sim, bater o martelo na cara pra deixar Olha, o gente, Ele usa martelo. Martelo, Como tá difícil você não educar, mas você ser próximo do seu filho, da sua filha hoje, dessa correria, essas redes sociais. Olha, é um desafio cada vez maior. Acho que as nossas avós e bisavós nunca teriam condições de projetarem o que essa geração está enfrentando na educação, no ato de se moldar as crianças para que elas se tornem adultos responsáveis. Claro que isso depende de nós, pais, né? Os filhos se espelham teoricamente na gente, mas
Tô com medo, tá difícil. Falando nessa questão, Estevão, esses dias eu vi um pronunciamento não sei se vocês conhecem, Ângela Borges Wellness. Não ela, assim, lindíssima, 3 vezes campeã mundial, ela é desse mundo fitness, né? Dessas mulheres que trabalham com o corpo, fisiculturismo, comem, assim, uma dieta restritíssima para chegar àquele resultado. E também, como elas trabalham com o corpo, elas utilizam o corpo também como marca, para vender produtos e tudo mais. E ela chamava a atenção justamente disso, porque o influenciador, essa pessoa que trabalha com o corpo, ela já faz, por exemplo, postagens, publicidades relacionadas a isso, mostrando o corpo. E as pessoas que estavam sendo influenciadas por esses influenciadores, que não têm como trabalho o próprio corpo, estavam refletindo aquela imagem, estavam também copiando aquela imagem. Então há uma certa, por exemplo, vulgarização também de conteúdos de adolescentes, porque eles seguem esses influenciadores que trabalham com o corpo e também querem repetir aquilo dali. Então ela chamou a atenção justamente disso. Não é porque a pessoa está influenciando que o influenciado tem que seguir, mas é o oposto, né? Tudo que o influenciador faz, aquele adolescente tende a copiar porque ele quer exatamente aquele resultado. Eu acho que a gente pecou muito nessa escolha de influenciador. Esse termo é muito irritante. O tal do influenciador, da influenciador. Tá influenciando quem, cara pálida? 9h04. Intervalo? É rápido? É rapidinho. Daqui a pouco a gente vai. Home Center Castelo Forte informa a hora certa. Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 9:05. Conexão Metrópolis com Estevão Damásio, aqui na Rádio Metrópolis. 9h09 de volta. Vão girar mais participações relacionadas ao tema de hoje da nossa enquete, teleconsultas nas UPAs. Hoje a gente abriu aqui, né, e esse tema nos chamou a atenção, né? Teleconsulta nas unidades de pronto atendimento. Desde a implantação desse modelo em maio de 2025 até o início desse mês, já foram, segundo o GDF, prestados mais de 21 mil atendimentos por teleconsultas nas UPAs. Após a triagem, classificação de risco, pacientes com menor gravidade podem optar pela teleconsulta por esse modelo. Você já foi atendido dessa forma? Quando foi a uma UPA e ofereceram essa possibilidade, quando você passou pela triagem, não é tão grave assim, pulseirinha verde, te ofereceram isso? Tá funcionando? 82201041. Quem tá chegando aqui é o Barba, viu, Estevão? Bom dia, Estevão, bom dia a todos aí do programa e todos os ouvintes da Metrópolis. Tudo bem, tá chegando? Olha, eu sou da área de saúde, todo mundo sabe disso, né? Cara, é o seguinte, no meu ponto de vista, a telemedicina, ela é super viável, sabe? Assim, não era o ideal, mas considerando aí todas as dificuldades que nós temos aí há dezenas de anos na saúde, então é mais uma opção que pode ser bem aproveitada. Eu estive numa consulta na telemedicina com pacientes. É interessante. Esse paciente será triado pela equipe de enfermagem, vai ser classificado com a cor, e aí sim, dependendo da cor, ele vai ser atendido pelo médico lá via telemedicina. E o interessante também é o seguinte, olha, a gente reclama que o médico não vai estar presente, mas quantas vezes a população foi atendida e o médico sequer pegou nele, tocou nele? Tem inclusive consultas que o médico nem olha para o paciente, está ali no computador preenchendo um monte de formulários e tal, mal olha para o paciente. Então, não faz tanta diferença assim você ter ele na tela, né, e você estando do outro lado. Agora, o importante aqui é o seguinte, esses casos que esses médicos irão atender são casos simples. Por exemplo, o camarada chegou com diarreia, caso simples, o cara comeu alguma coisa, tá com diarreia. O médico vai passar a medicação e aí ele vai tomar a medicação lá na UPA, vai pegar o atestado dele, que tá com diarreia, vai ficar de atestado, e pronto, resolveu o problema. E aí a gente desafoga aquelas fichas, principalmente as verdes, porque você vai no pronto-socorro, tem lá um monte de gente, mas a maioria esmagadora é verde, que são dor de cabeça, que é dor de barriga, essas coisas assim, gripe. Agora, os casos mais graves, com certeza, vai ter que passar pelo médico lá presencial. Então, eu acho que é interessante, sim. Eu acho que tudo que for feito para melhorar aí, agilizar o atendimento é bem-vindo. Obrigado, querido. 9h12, mais uma participação. Bom dia, Estevão, que é Ademar de Planaltina, rapaz, referente a essa enquete aí de teleconsulta. Isso é só coisa para inglês ver, Estevão. Isso aí na prática
não funciona. Isso é só teórico, Estevão. Socorro para a saúde pública. Valeu, meu querido. Ademar, 9h12, Josi Silva. O Estevão, falando em saúde, o Brasil registrou no ano passado o maior número de acidentes e mortes no trabalho. Foram 806 mil ocorrências, ou seja, acidentes, e 3.644 óbitos no ano, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Entre 2016 e 2025, o país acumulou 6,4 milhões de acidentes e 27.486 mortes, além de mais de 106 milhões de dias de trabalho perdidos por afastamentos temporários e cerca de 249 milhões de dias debitados. A base considera apenas trabalhadores com vínculo formal, ou seja, carteira assinada, o que quer dizer que esse número foi muito maior, tá, Estevão? Entre 2020 e 2025, houve um aumento de 65,8% nos registros de acidente e de 60,8% nas mortes. Em números absolutos, São Paulo concentra o maior volume de acidentes e mortes. Ao todo, em 10 anos, são 2.219.859 acidentes e 6.517 óbitos. Os estados do Sul e Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro, concentram 68% dos acidentes e 62% das mortes. E o setor de saúde, especialmente o atendimento hospitalar, lidera em número de acidentes, 500 mil. Já o transporte rodoviário de carga foi o segmento que mais matou, Estevão. É isso. 9h14. Vamos sonhar um pouquinho. É 115 milhões de reais. Nossa. Na Mega Sena. Eu quero. Quanto isso dá de rendimento, né, por mês? Ai. Levando em consideração a taxa Selic, né? Por exemplo, investir essa grana na poupança dá 655 mil reais por mês. Muita grana. Muita grana. Tesouro mais IPCA, 799 mil reais. CDB, 1 milhão de reais. Nossa. Tesouro Selic, 1 milhão de reais. Dá muita grana, mas tem que ganhar, né? Mas eu quero saber o seguinte. Como faz pra ganhar? Eu não entendo desses investimentos, Estevão. Eu tenho que aplicar os 115 milhões e eu posso retirar o juro? Ou ele vai ficar lá junto com os 100 e poucos milhões? Não, vai rendendo. Eu não posso tirar. Não, se tirar você ganha menos. Não, você tem que ver a aplicação. Tem a aplicação que você engessa. Deixa lá o dinheiro engessado. Então tudo é uma questão de primeiro ganhar. O mais difícil é ganhar. Não, tá? Mas isso aí pra minha fichinha. Já ganhei. Eu quero saber como aplicar. Mas tem investimento de liquidez diária e tal, dá pra... Não, mas eu acho que dá pra tirar ali uns 3 milhões pra fazer, né? Comprar uma casa, um carrinho bom e deixa o resto aplicado. É isso. Daqui a pouquinho o Dr. Carlos Grupo, médico fisiatra, especialista em dor, né? Já chefiou o grupo de dor da Universidade de Brasília. O tema será dor. Mas antes, vamos voltar à nossa enquete? 82201041. Bom dia, Estevão. Bom dia, as meninas da mesa aí. Olha, Estevão, você lembra um dia que eu mandei uma mensagem para vocês que o Detran não atendia presencial, que eu teria que utilizar o aplicativo para resolver um problema que não resolveu, eu paguei a multa, virou um PT danado na minha vida. Isso é porque eu fui no Detran. A mesma coisa esse negócio dos hospitais. Isso é conversa, é só para a população enganar. As pessoas não conseguem. Olha, é um absurdo isso. É uma conversa fiada desses réis. Isso daí é um câncer nos nossos hospitais. Tá bravo aí? Tá bravo. Mais uma rapidinho, vamos girar. Vamos lá. Opa, que é isso? Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada. Bom aqui dia. É o Francisco. Tudo bem, Francisco? É engraçado, né? Vai ter um médico lá pra fazer uma videochamada. Na UPA, sim. E ele tá dentro da UPA e você também. Por que não atende presencial? Ou será que ele tá lá na Índia pra passar informação? Tá aí, Francisco. É só esclarecendo, viu, Francisco? Porque é um modelo no qual é para desafogar, especialmente os atendimentos nas UPAs, os atendimentos menos complexos, os menos graves, pulseirinha verde. E aí, para desafogar isso, você passa pela triagem, tudo, e aí lhe é oferecida a possibilidade do teleatendimento dentro da UPA. É difícil entender isso, mas é por aí. Esse é o caminho que o GDF está tentando adotar em relação a esse teleatendimento na UPA. 9h17. O assunto agora é saúde, mas o assunto é dor.
Dr. Carlos Gruppen está conosco, médico fisiatra, especialista em dor, já chefiou inclusive o grupo de dor do Hospital Universitário de Brasília. Dr. Carlos Gruppen, obrigado, tudo bem? Tudo bem, bom dia, obrigado pela oportunidade. A dor é um assunto muito sério, né? Extremamente sério, sofrimento. Sofrimento para todo mundo envolvido, as pessoas, as familiares. Para todo mundo. Me fale um pouquinho, a dor hoje é um problema seríssimo. Você tem aí alguns dados que chamam a atenção, né? A dor é extremamente comum. A maioria das pessoas sofre em silêncio. É mais comum em mulheres que têm dupla jornada. Então, assim, cerca de entre 1/3 e a metade da população do mundo tem dor. É mesmo? Entre 33% a 50%. Pelo menos uma vez na vida, uma dor de duração maior que 3 meses, que é considerada dor crônica. É muito comum. É um problema de saúde pública mundial. Nos Estados Unidos, que a estatística é melhor, a gente consegue ter esse dado, que é 33% a 50% da população. Isso considerando dor de coluna, dor de cabeça, dores difusas como fibromialgia, dor no ombro, dor no quadril, dor no joelho. Então, se você considerar todas as dores, 33% a 50% da população mundial vai ter dor uma vez na vida, pelo menos uma dor crônica. A dor crônica, eu acho que o senhor separou bem, é uma referência interessante. Dor que dura mais de 3 meses já é dor crônica. É dor crônica, é por definição. Porque tem muita gente que se acostuma. Se acostuma, com certeza, mas se acostuma, às vezes perde capacidade, perde agilidade no trabalho, perde agilidade mental, tem dificuldade de realizar as atividades de vida diária, acha que é assim mesmo. Só que assim, algumas dores são amenizáveis, algumas dores a gente pode influenciar para evitar a incapacidade. Então, assim, a gente tem várias coisas para fazer pelos pacientes de dor crônica, principalmente com os conhecimentos dos últimos 20 anos. Mas, assim, hoje existem ainda mitos que a gente tinha antigamente, que falava assim, até engraçado, falava assim, se você, depois de 70 anos, você acordar e você não sentir dor nenhuma, é porque você morreu. Exatamente. E, assim, isso é um mito, sabe, assim... Essa pessoa com mais de 70 anos, ela acha que a dor é assim mesmo, não vai procurar, a dor fica crônica, ou seja, quanto mais tempo de cronicidade, mais difícil de tratar e pior o prognóstico. Então, assim, muitas pessoas deixam de procurar um auxílio adequado por causa de alguns mitos que a gente tem. E um dos mitos é que a dor é a apanágio da idade. Mas isso é muito comum, ó. Depois tem até uns memes, não tem, ó? Dona Josi. A Josi adora redes sociais. Tem uns memes que você, depois dos 40, levantar sem dor, você é um herói, né? É verdade, mas isso é um mito. Né, assim. Você tem muita dor, Josi? Não, até que eu não tenho muita dor, exceto quando eu faço um exercício errado na academia, aí já viu, né? Mas eu queria saber do doutor o seguinte, justamente sobre isso, a gente se acostuma com a dor, acha que é natural, tem uma dor que não dá pra ignorar? Que as pessoas geralmente acham, não, isso é normal, isso é coisa do dia a dia. Mas tem aquela dor que não dá pra ignorar de jeito nenhum? Que você tem que investigar o quanto antes? Olha, eu vou ser um pouquinho mais enfático. Qualquer dor crônica deve ser investigada. Qualquer uma. Independente da intensidade. Independente da intensidade, independente da causa provável, deve ser investigada. Por quê? Porque a dor pode piorar, ela pode incomodar um pouco no começo, depois de 4, 5, 6 meses ela pode se tornar mais intensa, ela pode fazer com que você não consiga fazer exercício, que você saia da academia, ela pode fazer com que você não ande a quantidade que você andava antes. Então, isso acaba gerando um ciclo vicioso que é muito ruim, né? Tem algumas situações clássicas, por exemplo, quando uma pessoa tem uma dor no meio da noite, que acorda ela à noite, e essa dor melhora um pouquinho quando ela anda e ela volta a dormir, e isso é um sinal que pode ser uma doença mais grave. Não tem estudos assim contundentes sobre isso, mas a gente sabe na prática clínica que esse tipo de dor, a investigação tem que ser imediata. Mas todas as outras dores, se configurar como dor crônica, deve-se procurar um serviço interdisciplinar de dor para poder fazer um diagnóstico, tentar mitigar a dor
tentar aliviar e prevenir incapacidade. Tudo que a gente não quer, né, Estevão? Pensa bem. Você chegar aí com 70 anos, 60 anos, você ficar dependendo da sua família. Não. E isso acontece com dor. Por quê? A pessoa vai lá, sente dor, anda pouco, aí pode ter um infarto, um derrame, fica na cama. Então, assim, é muito importante, não só pra gente viver mais, pra viver melhor. E tem um dado muito contundente sobre a dor, Estevão, que é a dor, ela chega a um ponto, depois que ela fica crônica, ela começa a roubar capacidade intelectual. Roubar, é esse verbo mesmo, roubar? É. Por quê? Porque é o seguinte, assim, o organismo, o cérebro, ele responde a estímulos funcionais. Vou te dar um exemplo que eu dou sempre, exemplo clássico. Um pianista, qual que é a diferença do cérebro do pianista que toca desde 4 anos de idade pro meu e pro seu? Existem muito mais conexões entre o córtex auditivo e o córtex motor fino, por exemplo, as mãos. O cérebro dele é diferente. Quando você tem muita dor, seu cérebro se especializa no circuito de dor. Então, cada vez ele forma mais vias relacionadas à dor. E tem estudos mostrando isso com ressonância funcional, que mostra o cérebro funcionando, e com avaliações neuropsicológicas, ou seja, testes padronizados que mostram que com o passar do tempo, a pessoa perde capacidade de concentração, raciocínio espacial, memória operacional. Porque o cérebro, cada vez mais áreas do cérebro estão direcionadas a prestar atenção na dor. Exato, é como se o cérebro falasse, esse estímulo aqui é necessário, deixa eu fazer isso. É igual assim, um músculo. Você vai lá, você trabalha o músculo com musculação, o organismo pensa, entre aspas, esse cara precisa, vou dar mais músculo para ele. E isso acontece com o corpo inteiro. Dor também. Com a dor também. Acontece pro bem e pro mal, né? A Bárbara tem uma pergunta pro senhor. Você tá falando aí da capacidade, né, de pensar, e também tem essa questão da capacidade de você se mover, porque eu vejo assim, quando a pessoa tá com muita dor, ela acaba parando, né, ficando mais durinha ali para não sentir a dor. Posição mais confortável. Exatamente. E às vezes até pensa assim, deixa ele descansar, deixa eu ficar deitada para ver se melhora. Pode piorar? Pode. Você tocou num ponto muito importante, assim. A inatividade, a imobilidade que a dor causa, ela gera mais dor, gera um ciclo vicioso. Então, assim, a gente pode falar que a maior causa de cronificação da dor é a imobilidade. E quando a pessoa tem dor, com o tempo vai aparecendo um outro problema, que é chamada cinesiofobia. Cinésio é medo do movimento, cinésio de movimento, fobia de medo. Eu não vou movimentar quando eu sentir dor. Então a pessoa você fica refém. Exatamente. E até prejudica, talvez, a lubrificação, por exemplo, coluna. Já ouvi falar que se a gente fica quietinho ali para não doer, você acaba não movimentando e não lubrificando? O termo não é lubrificando, mas é muito análogo. Vou te dar um exemplo. Ele precisa de movimento para a circulação ocorrer nesses músculos, né, para hidratar os discos. Por quê? O disco não tem irrigação. Assim, é o movimento dele que faz o plasma ir e nutrir as células. O disco tem células, a cartilagem tem células. A gente acha que um tendão é só uma corda? Não, ele tem o tenócito, que é uma célula. E a gente só consegue nutrir e oxigenar esses tecidos através do movimento. Então o organismo foi feito para movimentar. A dor tira a sua capacidade de movimentar funcionalmente. E qual é o resultado? O resultado é cada vez mais dor e incapacidade. Resultado cada vez mais dor e incapacidade. Dor de cabeça, cefaleia. Muito comum, né? Extremamente comum. E a linha lógica é muito parecida das dores do resto do corpo. Perfume, comida, como é que investiga a pessoa que está sofrendo com dor de cabeça? Tem uma maneira específica de investigar, né? Um conjunto de sintomas e sinais que a gente pode classificar qual o tipo de dor de cabeça, que a gente pensa sempre em cefaleia tensional e pensa em enxaqueca. Mas existem muitos outros tipos. E diagnosticar o tipo correto faz com que a gente tenha a possibilidade de agir especificamente e aumentar as chances de melhora. Então, assim, a pessoa às vezes tem enxaqueca, acha que é enxaqueca, mas é uma variante de uma outra síndrome álgica na cabeça e a pessoa não chega num diagnóstico específico. Vou te dar um exemplo. Existe uma cefaleia mais rara chamada cefaleia hípnica. Hípnica? Já ouviu falar isso? Não, claro que não. Cefaleia aí, muito prazer. Hípnica, porque ela vem do hipnos, do grego sono. O que acontece? É raro
mas ela é muito contundente. Por quê? Ela acorda o indivíduo 4h30 da manhã. Então, assim, o que acontece? Ela era chamada cefaleia do sono REM. Quando o cara começava a sonhar, dava dor. Aquele sono mais gostoso. Mas acontece todo dia. Ou seja, tem gente com a dor de cabeça dessa há 30 anos. Ah, não é possível. Falta de diagnóstico, de informação. Falta de diagnóstico, falta de informação. Então, o que vocês fazem aqui, Estevão, na rádio, nos megas de comunicação, é muito interessante, porque a gente tem que levantar a lebre. Para as pessoas poderem procurar, a gente tem que informá-las melhor, né? Informação é sempre importante. Dor não é coisa, vou usar um termo, não é coisa de velho nem véia. Não. Jovem também tem dor. Tem dor. Então não pode se acostumar com a dor. Não. E tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Não pode naturalizar o processo. Questão, vai ficar sofrendo 30 anos. Nem toda dor crônica assim, tem cura, né? E ninguém pode prometer cura. Mas o que a gente sabe é se tratar adequadamente e investigar, a chance de cronificação é muito menor. E a chance de ter incapacidade pela dor é grande. Então a gente sabe que mesmo que a pessoa tem casos graves, como tem muitas doenças graves, que não melhoram muito da dor, mesmo essas pessoas com tratamento adequado, elas previnem incapacidade. Você tem uma tendência a evitar que essa pessoa fique inválida, para falar o termo mais popular. É isso. Antes de encerrar, é uma situação que cresce muito. Tem um grupo de dor do HUB, da Universidade de Brasília, do qual o senhor já foi coordenador. Sim. Agora o senhor está investindo no tratamento multidisciplinar, né? Nós estamos investindo no novo espaço na Asa Norte. No tratamento interdisciplinar. É uma clínica, uma filial da nossa clínica que agora tem exercícios físicos com equipamentos profissionais, além de todas as outras medidas de tratamento de dor bem validadas no mundo. Fisioterapia, reumatologia, tudo ligado. Reumatologia, né? Neurologia, ortopedia, tudo junto. No mesmo espaço. Nutrição. Com a musculação. Exatamente. Com o terceiro estágio, que é a consolidação da melhora de dor. É um preparativo para essa pessoa fazer musculação fora, na academia perto de casa. Então a gente começa a treinar ele, faz a ficha, vê o que ele suporta, para minimizar a chance de risco, minimizar a chance de lesão. Dr. Carlos Grober, médico fisiado, especialista em dor, chefiou o grupo de dor do Hospital Universidade de Brasília, portanto, foi o nosso convidado. Você tem dor? Então fique alerta, viu? Tem alguns recados importantes desse bate-papo. Obrigado, sucesso. Obrigado, Estevam. Até logo. 9h30, trânsito com Maísa França. Rádio Metrópolis, Central do Trânsito. Já estou de volta, Estevão, para atualizar o cenário pela DF 027. Esta que é uma das principais saídas da região do Lago Sul, que segue congestionada no acesso à terceira ponte. Quem deixa o trecho pela EPDB encontra o fluxo intenso próximo à QI 19, mas logo volta a fluir no acesso à L4. Além disso, Ponte das Garças segue com bom fluxo e é uma boa para não ficar parado na EPAR após o balão do aeroporto. Atenção, Dia das Mães Casas Bahia. Presentões com até 60% de desconto em até 24 vezes no carnê para acabar com a birra. Corra para a loja da Casas Bahia e aproveite. Rádio Metrópolis. Informação e muito mais. Muito mais, 9h31 antes do intervalo. Bárbara Michelini e uma participação pelo 82201041. O Estevão, um festival realizado neste fim de semana no Distrito Federal chamou a atenção do público por uma possível contradição entre os realizadores e os artistas selecionados para o evento. O Festival Melodia, que integrou o Festival de Música Negra, contou com pouquíssimos artistas negros na grade de apresentações. O Festival Melodia ele foi realizado nos dias 24, 25 e 26 na Praça da Bíblia, em Ceilândia. Como mostram as imagens que estão disponíveis no portal Metrópolis, o evento anunciou artistas de renome nacional, como cantoras Melody e Paula Guilherme, os MCs Jay e Mateuzinho e o DJ Lucas Beat, entre outros. Em uma postagem de divulgação do festival, os seguidores comentaram: Festival de Música Negra sem artistas negros? Nenhum negro no Festival de Música Negra?
piada de mau gosto e falta de respeito. Esse festival de música negra, que está na terceira edição, Estevão, é organizado pela Associação Brasiliense e Promoção à Cultura, Diversidade e Formação do DF. Esse projeto recebeu R$700 mil de fomento por parte da Política Nacional Aldir Blanc. Criada em 2022 pelo governo federal, essa política, ela repassa recursos aos estados e ao DF para fomentar o setor de cultura do país. E o Ministério da Cultura é o responsável por gerir essa iniciativa. Em maio de 2025, o Festival de Música Negra apareceu como selecionado, habilitado na lista final desse edital. O projeto foi aprovado dentro desse escopo: festivais e mostras locais de música exclusiva para pessoas negras. A produtora cultural... E não tinha um negro? Não, tinha pouquíssimo, segundo eles. Vou te contar aqui quantos tinham. É complicado, hein? Esses projetos de música negra da capital consideram ali muito contraditório, né? O Festival Melodia não contar com artistas negros na maioria. O Metrópolis, inclusive, procurou a Associação Brasiliense e Promoção à Cultura, Diversidade e Formação do DF, uma instituição que elabora esse festival de música negra. A promoção executiva do órgão informou que possuía, sim, muito espaço vago na grade de programação e não dispunha de recursos financeiros para contratar artistas locais. Por isso, firmou uma parceria com uma produtora de fora do DF que cuida da carreira dos artistas do festival. Essa produção executiva frisou ainda que na grade do Festival de Música Negra, 6 grupos de artistas negros se apresentaram. Ela diz que tiveram uma seleção de artistas negros e negras da cidade, como o DJ Chocolate, Safira, filha do DJ Jamaica, Maquena, Canto das Pretas, Samba de Guariba e Café com Samba. Essa foi a resposta, Estevão, mas o que ficou para a sociedade é que até no Festival de Música Negra parece que teve cota para artistas negros participarem. Absurdo. 9h34, rapidamente antes do intervalo, mais uma mensagem. Pois é, Estevão Damasio, faltou as redes sociais do doutor, viu? A Cláudia Varela tá aqui pedindo. Depois vamos atrás. Depois, gente, nós vamos atrás, Cláudia, pode deixar. A gente passa pra você. Rapaz, se funcionar essa telemedicina, tá ótimo. Porque o médico, o rapaz, ele tá lá na Índia. Às vezes ele tá lá na Índia mesmo. Tá no Rio de Janeiro, tá nos Estados Unidos, ele tá em qualquer lugar do mundo. E assim, ele não vai atender só uma UPA, só a UPA da CMD, não. Ele pode atender todas as UPAs ao mesmo tempo. Vai chegando na fila, ele vai atendendo. Então, assim, é um médico para atender 10 UPAs ao mesmo tempo. Vai chegando a demanda, ele vai atendendo. Então, 2 médicos conseguem atender todas de uma vez só. Atendeu ali 10, 15 minutos cada paciente e vai rodando. Se funcionar mesmo o sistema, se a gente lembrar, na época da pandemia, quantas pessoas não foram atendidas por videoconferência? Eu mesmo cansei de ser atendido para não ter que ir no hospital. O plano de saúde já implantou isso há muito tempo. Então, se der certo, vai ser ótimo. Vai, Patrick Messias. Valeu, Patrick. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Conexão Metrópolis, com Estevão Damasio, aqui na Rádio Metrópolis. 9h38, daqui a pouquinho, Vanessa Becker conosco, falando da Super Quarta, é amanhã. Banco Central aqui no Brasil, Banco Central nos Estados Unidos, taxa de juros, enfim. Antes, mais 2 mensagens. Estevo, oi. Bom dia. Bom dia. Valdson. Fala, Valdson. Estevo, eu espero que esse pessoal que fica reclamando da saúde pública, eu espero que esse pessoal não seja eleitor do PT. Porque há 30 anos e o PT governa o Brasil, entendeu? E ainda tem gente que o defende. Valeu, meu querido. Esse aí é o Valdson. Valdson, obrigado. Tá registrado sua opinião, sua participação, mais uma. Bom dia, Estevão. Bom dia, bancada. Sobre a enquete de hoje, é o seguinte: tudo que for feito para melhorar pro cidadão é bom, né? Isso. É saber se vale a pena mesmo o investimento, porque geralmente tem uma empresa que viabiliza esse serviço lá dentro das UPAs, né? Uma empresa de informática. Então sempre tem alguém ganhando dinheirinho por fora. E outra questão, essa questão dos terrenos vendidos para socorrer o BRB. Estão colocando à venda terrenos ocupados por órgãos públicos. E esses órgãos públicos depois vão pagar aluguel em outro lugar? Com certeza, né? Fica essa dúvida aí. É Vicente de Águas Claras. Valeu, Vicente. Obrigado, querido, viu? Por expor também a sua opinião sobre esse outro assunto, da questão da novela envolvendo o BRB. 9h40, vamos mudar de assunto. Hoje nós estamos debatendo teleconsulta nas UPAs, é o tema central da nossa enquete.
mas tem economia também. Às terças-feiras, Vanessa tá conosco, Vanessa Becker. E aí, Vanessa, super quarta chegando, hein? Bom dia, Amanhã, tudo né? bem? Bom dia, tudo bem? Exato, o Copom está reunido, né, para decidir a taxa de juros básica do país. Comitê de Política Monetária do Banco Central. Exatamente, e juntamente o Banco Central Americano também está decidindo juros lá. Então temos a Sempre chamada coincide, né? super quarta amanhã. Quais as expectativas do mercado? A tendência nos Estados Unidos é de manutenção da taxa de juros e aqui é uma tendência de leve queda de 0,25 pontos percentuais. É mesmo 0,25? Então ficaríamos em torno de 14,50. Essa é a expectativa do mercado. Essa é a expectativa do mercado. Porque a gente tem fatores externos que também estão fazendo com que essa queda não seja ainda maior, que é a questão dos combustíveis que estão afetando o nosso país. Pois é, a gasolina está começando a cair a expectativa. Hoje o desafio do governo é o gás de cozinha, né? Exato. Parece que começou de forma ainda lenta a queda no preço da gasolina. Porque tudo isso impacta na mesa. No final é a refeição que fica mais cara, são os insumos, o transporte. Então, como tudo isso encarece, a gente tem uma tendência de ter inflação lá na frente. Então, muito cuidado, porque os juros, mesmo baixando 0,25, é uma taxa de juros muito alta. Então, quem toma dívida, e hoje saiu uma reportagem falando sobre a utilização do cheque especial. Então, muita atenção se você usa o rotativo do cartão de crédito, porque ele é um grande vilão. Ele te ajuda no curto prazo, mas no longo prazo você vai ficar escravizado por ele. E os juros são muito altos. Nossa senhora, tá muito alto ainda. Agora, Vanessa, ainda estamos na dependência do conflito Estados Unidos e Irã. Vamos ver se eles chegam a um acordo, né? Especialmente no Estreito de Hormuz. Mas por que o dólar, mesmo diante dessas pressões, está caindo, está abaixo dos R$5? Porque a gente tem muitos estrangeiros vindo para o Brasil. A gente já vem falando isso várias vezes e a gente aqui, como brasileiro, talvez não veja tanto o lado bom do Brasil. Mas nós temos sim, né, em relação ao restante do mundo, vários atrativos que fazem com que o capital estrangeiro venha investir no Brasil, fazendo com que a nossa balança, né, comercial ela favoreça o real e desvalorize o dólar. O real tá forte, então? Exato. Nesse momento. Nesse momento estamos fortes. Espero que a gente continue nessa tendência. A manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos também é um ponto positivo que pesa favoravelmente ao Brasil, porque aquele diferencial de juros continua muito alto em relação ao restante do mundo. Vanessa, até terça que vem, recadinho final. Quero também lembrar os ouvintes que a Rádio Metrópolis está com um quadro maravilhoso para que você comece a investir no Instagram. Então, se você não segue, vai lá no Instagram da Rádio Metrópolis, no meu Instagram, que é a Vanessa Becker, que vamos ter várias dicas para você começar a investir e aproveitar essa taxa de juros alta. É isso, obrigado, Vanessa. De nada, beijo. Bons investimentos. 9h43, mais 2 participações. Bom dia, galera Metrópole, bom dia, Estevão. Aqui é Cleiton, motorista de aplicativo. Tudo bem, Cleiton? Eu acho que a medida é uma medida válida, mas eu acho que se ela for bem pensada, ela fica mais válida ainda. Porque assim, acho que como é um teleatendimento, eu acho que algumas equipes médicas, ou então algum médico, ele poderia fazer o atendimento home office, né? E para aqueles casos mais leves, às vezes a pessoa chega ali na UPA com uma dor de garganta, com uma gripe, alguma coisa, que sendo medicada ali, a equipe da enfermagem chegar ali e aplicar os devidos medicamentos já resolve, né? E para esse profissional ficasse home office, ele tratava disso. Mas seria necessário ter um profissional ali presencial para casos mais graves, né? Vai, o Cleiton. É isso, passa por uma triagem desse modelo de teleconsulta nas UPAs. Josi Silva. O Estevão Damasio, o uso de inteligência artificial em crimes digitais cresceu rapidamente no Brasil e já está representando cerca de 42,5% dos golpes, de acordo com a Polícia Federal. A principal estratégia envolve deepfakes, que são vídeos e áudios falsos que imitam rostos e vozes com alto grau de realismo. Você olha e não consegue descobrir com muita rapidez se aquilo é verdade ou não. Gente do céu, ainda não entrou em vigor aquela
aquela regrinha, né, Estevão, de que tem que colocar uma espécie de tarja nesses vídeos, mas a gente deve ver isso acontecendo agora próximo das eleições. E aí, com essas ferramentas, criminosos conseguem se passar por familiares, empresas ou autoridades, tornando as fraudes mais convincentes e difíceis de identificar. O avanço da tecnologia também fez disparar o número de casos, com forte aumento nos últimos anos. O impacto financeiro também preocupa. Estimativas indicam que os prejuízos com fraudes digitais no país chegaram a 52 bilhões em 2024, Estevão Damasio. Imagina isso mais pra frente, viu? O rombo que a gente não vai ter. Eu imagino. Aliás, nem quero imaginar. 9h45, mais mensagens. Bom dia, bancada aí. Bom dia, tudo bem? Por que ao invés deles buscar essas soluções inovadoras, né, mirabolantes, eles simplesmente não copiam um modelo de gestão eficiente que vem dando certo há mais de 60 anos, a Rede Sara, que é um atendimento eletivo como esses da UPA, das UBS aí, que eles podem copiar e fazer igual ao que é implantado lá, sabe, implementado lá há 60 anos. Os médicos, eles são exclusivistas, aliás, todos os funcionários lá do Sara, né, e todos eles te atendem, assim, exemplarmente, melhor do que qualquer hospital particular que eu já entrei na minha vida. Graças a Deus eu tenho plano de saúde, mas às vezes a gente tem que recorrer ao hospital público também e ver o tanto que as pessoas são maltratadas. E eu sou acompanhante de pacientes lá do Sara e vejo como é incrível aquele hospital. Eu não entendo por que não é copiado aquele modelo de gestão, sabe? Que poderia ser implementado paulatinamente em locais menores, depois vai aumentando para todo o sistema de saúde. Fica a dica aí, governadora. Não precisa inovar, não. É só copiar o que tem dando certo. Valeu, que é um caminho, né? Copiar e aperfeiçoar o que está tendo bom resultado. É a ponderação feita pela nossa ouvinte. Vamos mudar de assunto, porque rapidamente, né, eu tô na linha com o doutor Arthur Jatobá, neurologista, diretor científico da Associação Brasileira de Alzheimer aqui do DF. Surpreendeu a todos a informação de que recente, né, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso está com Alzheimer. Isso porque muito se fala da necessidade de estimular o cérebro para evitar a doença. E FHC, como era conhecido, né, era um estudioso, escritor e de mente ativa. Doutor Arthur, prazer recebê-lo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Estevão, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. E a gente tem visto cada vez mais casos de Alzheimer, né, de pessoas famosas, pessoas na população em geral, né? E realmente foi um caso que surpreendeu a gente, né, pelo fato de ser uma pessoa muito estudada, fala várias línguas, mas a gente sabe que a doença de Alzheimer afeta qualquer pessoa. É mesmo? Né? Qualquer pessoa? Qualquer pessoa tem um fator genético, né? Mas o principal fator de risco é a idade. Se estiver ficando mais velho, então o risco de desenvolver Alzheimer vai aumentando a partir dos 65 anos. A cada 5 anos vai dobrando o risco de a pessoa desenvolver a doença de Alzheimer. Mesmo sendo ativa como o Fernando Henrique, como é que faz para minimizar isso, doutor Arthur? Existem vários fatores protetores, né, como controle da pressão arterial, da diabetes, colesterol, manter a pessoa ativa, né, fisicamente, intelectualmente também, estudar várias línguas, leitura. O que a gente vê, assim, as pessoas que têm uma escolaridade alta, têm uma reserva cognitiva boa, elas tendem a desenvolver a doença mais, alguns anos depois. É como se fosse um amortecedor para o cérebro, que protege o cérebro contra o desenvolvimento dos sintomas. Muitas vezes a doença já está presente de 15 a 20 anos antes do paciente desenvolver os sintomas de perda de memória e os sintomas cognitivos. Olha, isso é importante. Mesmo porque, gente, eu não sei se a família protegeu o próprio Fernando Henrique Cardoso, mas isso vazou só agora, recentemente. E o Fernando Henrique teve uma vida, ele já está com mais de 80 anos, né, doutor Arthur? Se eu não me engano, ele está com mais de 80 anos, né? Então, assim, a gente sabe que, assim, na população em geral, aos 65 anos, aproximadamente 2 a 5% da população tem a doença de Alzheimer. Aos 85, em cada 3 pessoas tem a doença de Alzheimer. E aos 100 anos, praticamente metade das pessoas. Nossa Então, a Senhora. idade sendo o principal fator de risco. Tem o fator genético e tem esses caminhos para nos protegermos, como fez o Fernando Henrique, né? Ser intelectual, sempre leu muito, outras línguas. O segredo é realmente não parar? Ser ativo, desafiar o nosso cérebro sempre? É sempre importante estar com a mente ativa, né? Não só lendo, fazendo atividades novas, né? Como aprender uma língua nova, aprender instrumentos musicais. Isso cognitivamente é importante, mas é importante também controlar todos os outros fatores que podem influenciar
desenvolvendo a doença, como manter também fisicamente ativo, alimentação adequada, sem muito carboidrato, muito açúcar, evitar comidas ultraprocessadas, dormir bem à noite, e os fatores cardíacos, cardiovasculares. A gente sabe que as principais doenças que afetam o coração são os principais riscos para a doença de Alzheimer também, como pressão alta, diabetes, colesterol alto. A gente controlando todos esses fatores, a gente consegue reduzir o risco da doença em até 40% a 50% dos casos. Opa, interessante. Sabe quantos o Fernando Henrique, quantos anos o Fernando Henrique tem, doutor Arthur? 94 anos, olha aí. 94, pois é. Então, se ele já está assim, um risco bem aumentado pela idade mesmo. Então, seria, apesar desses fatores protetores, da reserva cognitiva, né, a idade sendo um fator que tem um peso maior. Hoje, como é que está a questão da prevenção, já falamos, na detecção precoce? Que exames, por exemplo, geralmente são feitos? A tecnologia na medicina avançou muito. E nessa área avançou também? A gente está tendo um avanço importante nesses últimos anos com várias pesquisas clínicas. Hoje já tem mais de 100 medicamentos novos sendo testados para a doença de Alzheimer. E recentemente aprovado no Brasil 2 medicamentos que são chamados drogas anti-amiloides. São medicamentos que têm o objetivo de ir no cérebro do paciente e se ligar na proteína beta-amiloide, que é uma das principais proteínas relacionadas à doença, né? Tentar fazer uma limpeza do cérebro, tirar essas proteínas. A gente sabe que a doença começa de 15 a 20 anos antes do paciente manifestar o primeiro sintoma. Então a gente está agora com um diagnóstico cada vez mais precoce, com exames biomarcadores sanguíneos, como beta-amiloide, a proteína tal, exames de líquor, que é aquele líquido que fica em volta do cérebro e da medula, é necessário fazer uma punção lombar para coletar esse líquor. Existe um exame hoje chamado PET-amiloide. A gente detecta essas proteínas amiloides no cérebro já com exame de imagem. Então é uma detecção, assim, uma alteração biológica da doença, que às vezes está presente anos antes do paciente começar a desenvolver o sintoma. E aí, feito esse diagnóstico, olha, tá com risco, hein? Tem que acender o sinal de alerta. O que é feito ou na prática para empurrar ao máximo o início efetivo da doença, hein? Hoje, assim, quando a gente faz um diagnóstico de doença de Alzheimer no paciente sintomático, já tem medicações orais, né, e agora essas medicações biológicas, né, que imunobiológicos, né, que tenta limpar o cérebro para tentar retardar a progressão da doença. Agora, ainda não tem nenhum tratamento ainda que a gente faça específico para o paciente assintomático. Nesse caso, seria essas medidas de prevenção, né? Entendi. Mas a tendência é que nos próximos anos a gente vai começar a tratar os pacientes também assintomáticos, que já têm essa proteína no cérebro, para tentar limpar o cérebro, para evitar a progressão dos sintomas. Está tendo estudo já atual nessa fase de doença, fase pré-clínica, né, antes do paciente desenvolver os sintomas. Tomara. Será que vamos chegar à cura do Alzheimer, doutor Arthur? O senhor é otimista? Eu sou otimista, acredito sim. Eu acho que assim, a evolução das pesquisas agora nesses últimos 5, 10 anos vai ter sido uma grande evolução de linhas novas de pesquisa. E acredito que aí talvez nos próximos 10 anos aí a gente tenha uma grande mudança na progressão, no tratamento da doença e possivelmente uma cura. Tomara, gente, porque só quem tem na família pacientes com Alzheimer, eu perdi recentemente minha sogra, né? Não é fácil, não. Né? Não é fácil. É difícil a gente encontrar uma pessoa hoje que não tem um familiar, um amigo, alguém com doença de Alzheimer. Uma doença assim, muito prevalente na população. Pois é. Dr. Arthur Jatobá, neurologista, diretor científico da Associação Brasileira de Alzheimer, aqui do Distrito Federal, privilégio recebê-lo. Não faltarão oportunidades e eu estou otimista, mesmo otimismo compartilho com o senhor. Eu acho que a medicina está avançando demais. O desafio hoje é que essas novas drogas, os novos medicamentos, os novos tratamentos cheguem ao maior número possível de pessoas. E aí eu estou focando muito na rede pública, né, doutor Arthur? Pois é, a gente tem que assim, ter medidas populacionais para tratar a doença, porque assim, é um problema de saúde no Brasil, né? De tanta gente com a doença e a gente não conseguir dar o suporte para todo mundo. Vamos chegar lá. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Estevão. Um grande abraço. 9h54, Josi Silva.
O Estevão, a Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Nacional Proteção Integral 4 para prender e identificar autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes em todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. Os agentes cumprem 159 mandados de busca e apreensão e 16 de prisão preventiva. Mais de 700 policiais, entre federais e civis, estão nas ruas agora. A ação também é resultado de cooperação internacional e ocorre no Brasil e em outros 15 países da América Latina e da Europa, no âmbito da Operação Aliados pela Infância. Países como Argentina, Colômbia e Espanha também participam desta operação. Estevão. Obrigado, Josi, pela participação. 9h55. As duas últimas mensagens pelo 82201041. Hoje estimulamos desde o início do programa, por volta das 8 da manhã, esse caminho que o GDF está apostando. Teleconsultas nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, para que você tenha uma ideia. Desde maio do ano passado foram, segundo o GDF, mais de 21 mil atendimentos por esta teleconsulta. Mais 2. Bom dia, bancada da Metrópole. Bom dia. Esse negócio de teleconsulta não vai funcionar, não. Outro dia levei meu menino para vacinar ali no posto de saúde do Bandeirante. Haviam apenas 2 pessoas na minha frente. Cheguei às 7 da manhã lá para a vacina. Ficamos até às 9 esperando alguém ser atendido. Aí tive que ir lá reclamar, lá na enfermagem, para saber se ia ter vacina ou não ia ter vacina. E descobri que as meninas estavam lá dentro, olhando roupa, porque tinha uma vendedora vendendo roupa, e elas estavam lá olhando roupa ao invés de nos atender. Imagina nessa teleconsulta como é que é. A coisa não está simples na saúde do GDF. O problema não é falta de hospitais, nem falta de UPA. É falta de pessoas responsáveis para poder atender. Aí, essa é a Nara de Aniqueiras. Valeu, Nara. Registrada a sua opinião, sua participação. Daqui a pouquinho, Márcia Paravise, mais uma mensagem. Bom dia, meu povo. Tudo bom? Bom dia. Ó, telesaúde não é ruim, não. Não acho telesaúde ruim, não. Mas aí o problema eu acho que é outro, né? A população ela tem que ser educada de onde ir. A gente tem que fortalecer o governo, tem que fortalecer as UBS, os postinhos de saúde. Porque a gente vai no postinho, não consegue atendimento, aí coisa que era para ser resolvida no postinho, a gente acaba tendo que recorrer ao UPA, ao hospital, e sobrecarrega a UPA e o hospital, né? É um problema. Então eu acho que assim, a telesaúde não é um problema, mas também não é a solução final. Eu acho que o investimento tinha que ser mais na saúde básica, na atenção primária, pra gente ter o resultado que a gente espera, né? Melhorar a saúde. Valeu, junto, bom dia pra todo mundo aí, me bota aí nos prêmios. Tamo junto. Daqui a pouquinho, vencedor ou vencedora desse super prêmio, Márcia Paravise. Estevão, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o programa de renegociação de dívidas em discussão no governo pode oferecer descontos de até 90%, como vocês falaram aí nos destaques. Ele deve entregar essa proposta ao governo, Estevão, ainda na manhã de hoje. O programa, então, deve incluir juros mais baixos e incentivar boas práticas das instituições financeiras, além de ampliar a financeira. Um dos pontos em estudo, a gente já destacou no Conexão também, é o uso do FGTS, que pode ser liberado apenas para quitar o total das dívidas, evitando que o trabalhador continue inadimplente. O governo ressalta que a medida é pontual e não recorrente, com o objetivo, então, de reorganizar a vida financeira das famílias a médio e longo prazo. O novo programa voltado à renegociação será direcionado a brasileiros com renda até 5 salários mínimos, o que dá um pouco mais de R$8 mil. A iniciativa, então, integra um conjunto de medidas que busca reduzir o nível de endividamento no país, que atualmente está em 80,4% das famílias brasileiras, Estevão. Obrigado, Márcia. 9h59. Vencedor ou vencedora? Temos aqui um vencedor. Quem tá se dando bem é o Caio, do telefone final 8292. Ele é da Guariroba, viu? Acompanhando a gente. Ganhou o quê, meu querido? Ele ganhou, meu amigo Estevão Damasio, uma diária para 2 pessoas no Hotel Trip by Wyndham, com café da manhã e estacionamento incluso. Rapaz. Aí sim. É isso aí. Várias mensagens não puderam ser registradas, mas entraram, obviamente, na nossa promoção. Rapidamente, alguns nomes só para
demonstrar o respeito que temos, não dá pra colocar todo mundo, né? Ó, Rafael Rodrigues de Planaltina, Maciel, João Henrique, Amauri do Paranoá, Rogério, Naldo, Alexandre, Guilherme, Jorge de Ceilândia, Timaço, hein? Carlos Durval, Jardim Botânico, Denis de Águas Lindas, a Socorro de Sobradinho, a Maria Arlete também passou por aqui, muita gente, viu? Não é timaço não, aqui é seleção. Seleção. O Lucas Feliciano, né? Grande Lucas, um abraço pra você também. Aqui ainda o Madison, um grande abraço pra você. Muita gente, viu, Estevam? Não falando de todo mundo que vai ficar bravo comigo. Muito obrigado. Recadinho final, dona Bárbara. Ô Estevam, o Ministério Público de Contas do DF protocolou no Tribunal de Contas do DF uma representação apontando falhas no aplicativo Meu SUS Digital. O órgão relata instabilidade, além de dificuldades na marcação de consultas e atendimentos presenciais. A gente traz mais informações já no Deu no Metrópolis, às 11 horas da manhã. É isso aí, pessoal. Tenham todos um excelente dia. A gente volta amanhã com mais um Conexão a partir das 8. Bom dia, Brasil.